hashtag 076 Apocalipse, estudando as profecias. Bom, apresentamos assim brevemente os primeiros pontos do assunto e chegamos exatamente agora ao seu aspecto mais impressionante. Em concordância exata com o precedente argumento cronológico, encontramos esta obra já em processo de cumprimento diante dos nossos olhos. A mensagem do anjo, o terceiro, está avançando. O anjo que subia do Oriente está realizando sua missão. A reforma na questão do sábado também já começou, ainda que em silêncio relativo, está abrindo caminhos por toda parte, destinada a agitar todos os países com direito à luz do Evangelho. Terá como resultado a constituição de um povo preparado para a volta próxima do Salvador. Claro, que é aquele povo que se sintoniza, que já chegou naquele grau, que vai estar entre aqueles que vão estar. E é uma minoria. Como a gente vê aí, o Apocalipse fala em 144 mil. Então, não vamos esperar a multidão, porque qualidade não é quantidade. Nunca foi, infelizmente, nunca será. Esse povo será selado para o reino eterno do Pai. Com mais uma pergunta, deixamos este versículo com as quais longamente nos detivemos. Vimos entre as nações algum movimento que indicasse que o clamor do anjo que subia, abre parente, não danifique o azeite e o vinho, nós já estudamos isso lá atrás, né? Com o soprar dos ventos, até que seja assinalado os servos do nosso Deus. Fecha parente. Então, repetindo aqui, vimos entre as nações algum movimento que indicasse que o clamor do anjo que subia tenha, de algum modo, sido correspondido, na verdade. O tempo durante o qual os ventos são retidos não podia, pela própria natureza do caso, ser um tempo de paz, de profunda paz. Este não corresponderia à profecia do Apocalipse. Com efeito, para se tornar manifesto que os ventos estão sendo retidos, então deve haver perturbação, agitação, guerra fria, ódio, inveja entre as nações, com expansão ocasional de contendas, como agitado furacão irrompe aprisionado, inconhecível de tempestade. E estas expansões devem ser súbitas e inesperadamente reprimidas. Só assim, e não de outra forma, se tornaria evidente ao que olhasse para os acontecimentos à luz do Apocalipse, que para algum bom propósito, a restringidora não da onipotência divina foi posta sobre os revoltos, elementos de contenda e de guerra. Tem sido justamente o aspecto de nosso tempo durante mais de um século. Aliás, isso começou com aquela Revolução de 1848, quando tantos tronos europeus caíram por terra de que estado de ódio, desassossegado político, existiu entre todas as nações do mundo. Têm surgido subitamente novas e inesperadas complicações, levando as coisas a uma confusão geral, ameaçando imediata guerra. Por vezes, o conflito tem atingido tal fúria que milhares de vozes se têm levantado para predizer que chegou a hora da grande crise, que terá a guerra total. Estudando a história das civilizações, a gente chega à conclusão que a humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. É assim que a história se repete. Com outros personagens, mas se repete.
às vezes até com os próprios espíritos, que assumem outras personalidades, porque são novas reencarnações. Né? Vimos, por exemplo, que o símbolo do cavaleiro, do cavalo branco, era Jesus. E o Evangelho, de acordo com esta evolução de pequenos ciclos, dentro de um grande ciclo, o mesmo cavalo branco aparece com o novo cavaleiro, que foi Martim Lutero com a Reforma. Mas depois, num ponto de evolução humana, aparece o mesmo cavalo branco com outro cavaleiro, mas que agora já foi Allan Kardec, com a codificação da ciência do espiritismo. E agora aparece novo cavalo branco, e assim será até o fim destes tempos. E nós vamos dizer tudo o que o Apocalipse nos revela até o alvorecer do terceiro milênio. Algumas pessoas questionam, por que não há profecias na Igreja Católica? Isto é uma pergunta ingênua, porque há até profecias sobre o fim do papado. E sabe quem são de quem são essas profecias? São de São Malaquias. Quer dizer, é um santo da própria Igreja Católica, Apostólica, Romana, e o vaticínio de São Malaquias sobre os chefes da Igreja Romana já se vem realizando há séculos. A gente tem visto o enfraquecimento do poder e do respeito às suas atitudes, porque tem surgido elementos aí com grandes maus exemplos que a gente não pode nem falar aqui, mas quem acompanha bem o noticiário sabe de coisas terríveis aí e de gente muito ligada aos papas, né? Se não de algum papa. É uma larga profecia que se cumpriu quanto aos fatos que se tornaram do passado. Por que não poderia cumprir-se quanto aos fatos do futuro? Por que negar sem base o que pode acontecer? Se a profecia já acertou na primeira parte, por que não poderá acertar na segunda, quando chegar o momento de a segunda se cumprir com toda exatidão? Já escrevia São Paulo apóstolo, não desprezeis as profecias. Claro que Deus permite, mas não a muita gente a revelação do futuro. Mas não é a qualquer astrólogo que faz coluna de jornal, na televisão, aparece na televisão, ou na própria internet para ganhar dinheiro. São mercenários que estão com a boca desse tamanho atrás do pão de ló e do bolo de milho, mas não tem nenhum amor a esta ciência, porque é uma ciência, só que infelizmente é mal utilizada. São os mercenários da astrologia esse. Profetizar é um dom, é de graça, não depende da vontade de ninguém. Não é privilégio de nenhuma religião, de nenhuma filosofia. E nós aqui queremos um apocalipse neutro. Nenhuma coloração de nenhum ramo religioso, seja lá católico, protestante, espírita, judeu, muçulmano, espiritualista. Não. Nós queremos um apocalipse aqui, estudar um apocalipse neutro. Citamos exemplos de todas as religiões. E vamos continuar na próxima hashtag com a bênção de Deus.